Olá, queridos, que Deus possa lhe abençoar nesse tempo, que a presença do Espírito Santo esteja com você aí, que a presença do nosso Deus possa mover-se na sua vida, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso devocional de todos os dias aqui no YouTube. Todos os dias nós temos uma palavra de Deus para você nesse horário, 22 horas, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando durante essa semana, que é sobre a igreja primitiva, né? Modelos, algumas coisas que a igreja primitiva tinha que nós devemos também colocar na nossa vida como igreja, tá bom? E eu quero ler com vocês o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o nosso texto base, né? Onde nós estamos conversando acerca disso, tá bom? Atos capítulo 2, vou baixar um pouquinho aqui só o fundo musical, isso. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim, ó: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu falei sobre partir de pão, eu falei sobre oração, falei sobre a palavra essa semana, né? E a Bíblia diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unidos, juntos no templo. E partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da nossa casa para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, né, muitos milagres do Senhor Jesus foram feitos nas casas, né? Ele visitou a casa da sogra de Pedro, né? A Bíblia diz que ela estava com febre e que Jesus a curou. Então Jesus tinha um hábito de fazer também reuniões na casa, né? A igreja, com um determinado tempo, né, passou a se reunir mais nos templos. Mas o modelo bíblico de igreja é o modelo bíblico de reuniões nas casas, nos pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles trazem identidade para as nossas vidas. Quando nós nos reunimos ali, 4, 5, 6, 10 pessoas numa casa para orar e para estudar a palavra de Deus, aquilo ali vai trazer para nós uma identidade mais forte, uma comunhão mais forte, né? Imagina uma igreja de 100 membros, né? O pastor não consegue pastorear aquelas 100 pessoas. Se ele começar a fazer uma visita todos os dias, vai chegar final de mês e ele não tem visitado todo mundo. Mas se essa igreja, né, tiver como se reunir nos grupos pequenos, com lideranças capacitadas, sob supervisão, sob a bênção do seu pastor, aquela igreja será bem pastoreada. Então, o modelo bíblico de igreja aqui de Atos era um modelo bíblico de grupos pequenos, né? A Bíblia vai dizer aqui que diariamente eles perseveraram unânime, eles iam ao templo, porque não pode, né, como o próprio escritor de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas nós devemos nos exortar cada vez mais uns aos outros, nos fortalecer, dar a palavra de ânimo, porque o tempo está próximo. Mas também não podemos esquecer das nossas reuniões dos lares, os nossos G6, os nossos grupos pequenos, Nós não podemos esquecer que isso é importante para o crescimento da igreja local
e que vai agregar nas pessoas valores. Lá no grupo pequeno a pessoa tem um nome, ela é chamada pelo nome. Quando ela falta aquele grupo pequeno, aqueles irmãos que estão ali se preocupam com ela. Puxa vida, por que fulano faltou hoje? Foi tão boa a nossa lição. Então, o modelo bíblico de igreja, aqui de Atos, era um modelo de igreja em casa. Eles iam ao templo, ia também, mas você vê muitas reuniões na casa. Paulo fala sobre a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Tem uma igreja que se reunia lá. Qual era a igreja que se reunia lá? Não era o templo, eram os irmãos que estavam reunidos naquele lugar. Paulo fala muito sobre isso. Paulo diz que de casa em casa ele não deixou de ensinar a palavra de Deus. Então, tinha um modelo que é o modelo bíblico de crescimento de igreja, que é as igrejas nos lares, os grupos pequenos, os grupos de crescimentos. Né? Não importa o nome nem a forma que seja dada, o importante é a igreja estar reunida para ter comunhão durante a semana. Então, isso aqui é importante, né? É importante. Ele se reunia nos lares para orar. Veja que no texto que eu li no último devocional, se você acompanhou, eu falei que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida para orar por ele em uma casa. Que coisa forte, que coisa poderosa. Então isso é importante, nós entendemos que os grupos pequenos estão ali para agregar valores à igreja local. O próprio Senhor Jesus, né, tem um milagre aqui que o Senhor Jesus faz, que é um dos milagres que eu acho mais lindo no Novo Testamento, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. E Jesus está reunido numa casa. Tinha tanta gente que o povo estava, muita gente do lado de fora daquela casa e não tinha como entrar com aquele homem. Olha, capítulo 5 de Lucas, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Os 4 amigos. E não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subindo ao telhado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, por meio de diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, está perdoado os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem perdoa pecado senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: o que razoais em vosso coração? O que vocês estão pensando no coração de vocês? Qual é mais fácil dizer a este perdoados são teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Tem milagre quando a igreja se reúne nas casas. Acontece milagres, acontece cura, acontece renovo. Há um avivamento, vidas são salvas. Quando a igreja se reúne nos pequenos grupos para cuidar, para ser pastoreada, para o crescimento espiritual. Eu creio plenamente que os pequenos grupos, que os G6, são aquilo que Deus levantou nesse tempo para trazer sobre a nossa igreja, sobre a igreja local, um grande avivamento. Primeiro que lá no pequeno grupo, nós aprendemos a nos amar.
Porque são lá que aparecem os nossos defeitos. É no pequeno grupo. É lá que aparecem também as nossas virtudes. Quantas pessoas não oravam, quantas pessoas tinham vergonha de orar, mas começou a frequentar um GC, um pequeno grupo, um grupo de crescimento, e essa pessoa passou agora a orar, a perder a timidez, porque é bíblico. Porque é bíblico. De casa em casa, eles anunciavam a palavra. Os discípulos tinham o hábito de se reunir nos lares. Eles tinham, porque a igreja primitiva era uma igreja que se movia nas casas, não só no templo. Não era só no templo. Ah, pastor, eu só vou no templo. Não. Também é de casa em casa. É abrindo as nossas casas para que o reino de Deus chegue aos nossos vizinhos, às pessoas que precisam. É porque tem gente que acha que o grupo pequeno é para convidar pessoas estranhas. Não, o grupo pequeno é para convidar os nossos amigos. Os nossos G6 são para convidar os nossos familiares. São para convidar os nossos amigos. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante para a nossa vida cristã. Jesus tem um grande mistério com esse negócio de lar, de casa, porque representa a família. Então, a igreja primitiva, ela tinha o hábito de se reunir nos lares. A igreja primitiva tinha prazer de estar nos lares. E a Bíblia fala sobre a hospitalidade, dizendo que por causa da hospitalidade, alguns hospedaram anjos. Alguns hospedaram o anjo. Olha que coisa forte. Abraão hospedou anjo. Ló hospedou anjo. Que coisa poderosa. Então eu quero motivar você, meu irmão e minha irmã, a abrir as portas da sua casa para um GC, para uma célula, para um grupo de crescimento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O capítulo 2 de Atos diz que o Senhor acrescentava todos os dias 46 diariamente perseveraram unânime no templo. Eles iam ao templo, eles partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria. O momento de comunhão, ali onde a gente come junto, onde a gente conversa. Aí a Bíblia vai dizer que, no 47, que eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso lhe acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É vontade de Deus salvar os nossos vizinhos, é vontade de Deus salvar os nossos amigos, é vontade de Deus salvar os nossos parentes. Agora nós precisamos abrir as portas das nossas casas para receber o Evangelho. Ore por uma pessoa, busque a Deus por ela e convide ela para ir a um GC, a um grupo pequeno, onde nós nos reunimos toda semana para junto adorarmos ao Senhor Deus, tá bom? Deus possa te abençoar, Deus abençoe muito sua vida. Não deixe de fazer a obra, porque a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, a gente tem uma recompensa. E essa recompensa é eterna. Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu GC, o seu grupo pequeno. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Até mais.